Boa noite, irmãos. Estamos dando continuidade a essa semana de mordomia, com a graça de Deus. E vamos novamente invocar que o Espírito Santo se faça aqui presente. Vamos curvar nossas frontes. Maravilhoso Deus, consoante a Tua palavra, Mateus 18, 20. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, disse Cristo, aí estarei eu no meio deles. E agora nós estamos aqui, meu Deus, reunidos na Tua casa para ouvir a Tua voz. Sou um instrumento, Pai, tal qual o microfone que se encontra aqui em minhas mãos. Não vim aqui para falar, vim aqui para ser usado, para que o Senhor fale aos corações que estão aqui presentes, anelantes pelo pão do céu. Faça-nos voltar para os nossos lares, cheios do Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Hoje o tema é a iniciativa de Deus. Ontem nós falamos sobre o que é mordomia. Os irmãos entenderam o que é mordomia pela pregação de sábado? Sim ou não? Entendemos? Nós aprendemos ontem que mordomia é santificação. E não pode deixar de ser. Não pode deixar de ser. Ninguém será chamado para ser mordomo de Deus sem que antes não passe pela lavagem do Espírito Santo. Ninguém. Todos nós, se formos mordomos, temos que agora, nesse momento, estarmos vivendo na santificação. É uma exigência divina. Ontem foi bem patenteada com a história de Moisés. Vimos Deus chamando Moisés e ali também nós estávamos. E vimos também que de Moisés foi exigido que ele tirasse seus sapatos. E também aprendemos que aqueles sapatos para nós hoje não são os sapatos literais. São todas as coisas que nos impedem de chegar aos céus. Então somos chamados e fomos ontem, considerando a semana, e hoje devemos continuar nessa jornada. Para sermos mordomos, temos que ser santos, minha gente. Não tirem isso da cabeça. Hoje nós vamos comentar sobre, vou dividir com vocês, aliás, aquilo que um irmão da igreja, da Assembleia, comentou comigo enquanto eu estava na corregedoria. Ele dizia para mim, Coronel, eu li no livro Grande Conflito que uma das mentiras que o diabo lançou para os anjos na guerra lá em cima foi que Deus não tinha nenhuma disposição para fazer nada pelas suas criaturas. Ele se sentia bem mandar, mas para fazer alguma coisa ele não tinha tanta disposição. Eu ainda não cheguei a constatar se realmente esse comentário existe, irmãos. Mas nós podemos até imaginar que tenha sido verdade. Porque no jardim do Éden, o diabo se surpreendeu. Nós vamos conhecer a primeira profecia das Escrituras e ela nos traz uma luz maravilhosa. Ali nos faz entender realmente que o diabo deve ter dito para os anjos que Deus poderia cobrar tudo, mas não estaria disposto a fazer nada. Eis a razão do tema de hoje ser a iniciativa de Deus. Deus calou a boca do inimigo e de todos aqueles que tentaram levantar essa ideia sobre o seu caráter. E hoje nós vamos também dividir esse pão. Vamos ler Romanos, primeira passagem de hoje, Romanos 8, versos 3 e 4. Romanos 8, 3 e 4. Verso 3. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne,
Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse verso 4 tem, aliás, nos 2 versos, tem vários assuntos aqui, mas nós vamos nos ater apenas àqueles que dizem respeito ao tema de hoje. O que é que nos interessa saber desses 2 versículos relacionados ao tema que nós estamos tratando nesta noite? Vamos falar da impossibilidade de o homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é isso que está sendo dito aqui. Eu acho que o mosquito deve ter entrado aqui na minha garganta, viu? Não. Vai passar. Não é surpresa, minha gente. Olhem, nós fomos dormir 3 horas da manhã. O diabo não tem nos deixado sossegados. Minha esposa ontem não passou bem a noite. E ontem à noite, a minha filha ligou dizendo que um rapaz, possivelmente bêbado, bateu no carro do noivo dela e sumiram. Tudo ontem à noite. E ontem nós precisamos nos deslocar para a Unimed para que ela recebesse tratamento médico. Chegamos em casa já de madrugada, né? Nós fomos dormir praticamente isso, 15 para as 3 horas da manhã. Qual o objetivo? Não temos condições físicas de estarmos aqui. E todas as vezes que nós vamos estudar as Escrituras, quando não é o olho dela que arde, é o meu. Quando não são os nossos olhos, é uma mosca que aparece. Parece coincidência, né? Mas para quem crê em Deus, coincidência não existe. Nem acaso. Agora há pouco eu vi uma coisinha passando aqui e de repente eu senti minha garganta como se tivesse engolido alguma coisa. Mas como todas as coisas contribuem para o bem, que esse mosquito seja uma bênção. Amém. Pois bem, Satanás já está repreendido em todas as suas forças. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Minha gente, aqui é uma declaração do Espírito Santo de que o homem após a queda, por si só, ele não poderia alcançar a plenitude da obediência aos mandamentos de Deus. Impossível. Satanás, quando conseguiu vencer Adão, implantou em Adão e em todos os seus descendentes, e estamos aí incluídos, a natureza decaída, a dele. E daí por diante, todos os descendentes de Adão, naturalmente, seriam escravos dele. E ele exultou. Ele exultou porque ele não conhecia profundamente o caráter de Deus. Ele acreditava que a humanidade seria entregue em suas mãos para sempre. Vejam que covardia, né? O mal se utiliza da mentira, da fraude. Ele sabia que Deus não poderia entrar. Deus não poderia entrar por esse terreno. E aí, meus irmãos, ele fez com que o mundo conhecesse o seu caráter, sabendo que Deus não poderia destruí-lo até que o seu caráter realmente fosse revelado. E isso se consumou na cruz. A cruz do Calvário foi a maior prova que o universo pôde ter do quanto Satanás era imperfeito e de caráter deformado.
Até ali, minha gente, o diabo tinha e mantinha a afeição dos demais anjos. Creiam nisso porque é o que a Bíblia nos ensina. Até a cruz, Satanás ainda tinha a simpatia dos anjos do céu. A morte do Filho de Deus foi a sanção eterna para ele. Graças a Deus. Então vejam, nós estamos vendo aqui que para o homem nascido de Adão e Eva, era-lhe impossível obedecer à lei de Deus. Por essa razão, eu coloquei aqui algumas perguntas para nos servir de roteiro. Então, a primeira pergunta: já que nós temos essa declaração de Romanos 8, 3 e 4, como é então que Deus pôde exigir de Abraão a perfeição? Porque em Gênesis está lá escrito, Gênesis 17, 1, salvo engano, ele diz... Vai melhorar um pouco. Não gosto de tomar água enquanto estou pregando, mas esse é um caso excepcional. Irmão Vino, muito obrigado. Então vejam, como é então que Deus pôde exigir, dizer para Abraão ser perfeito? Se Paulo aqui em Romanos está dizendo que é impossível obedecer à lei de Deus. E no 4 ele diz que para que isso fosse possível, o Filho de Deus foi enviado ao mundo. Mas quando o Filho de Deus foi enviado ao mundo? Muito tempo depois. Hoje nós vamos aprender uma coisa interessante, minha gente. Vamos aprender uma coisa que eu tenho quase certeza que os irmãos não sabem. Estou tomando por mim, porque eu também não sabia. A outra pergunta: como Deus também poderia exigir santidade da parte de Moisés? Se em Romanos 8, 3 e 4 nós vemos uma declaração bombástica: é impossível ao homem natural obedecer a lei de Deus. Como é que Deus pôde então dizer para Moisés que ele preparasse o povo para ser santo como ele era? E aqui nós vemos, e agora vamos participar, Hebreus 11, 17 a 19. Nós vamos ver o que concerne a Abraão. Depois vamos ver o que concerne a Moisés. Como eles conseguiram então, já que não viviam ainda no tempo de São Paulo, como é que eles conseguiram atender ao reclamo divino? Ser perfeito, ser santo. Hebreus 11, 17 a 19. E aqui eu quero fazer uma observação. Vejam bem, eu já falei isso, eu creio que já falei isso aqui para os irmãos. Os irmãos conhecem Hitler. Eu acho que conhecem. Hitler é muito famoso. Se agora estivéssemos no céu, vejam, se agora estivéssemos no céu, e dentre os salvos estivesse Hitler, nós estaríamos aqui todos de sobrancelha levantada, não era isso? Não é possível. Isso não matou milhões de pessoas. Há uma passagem que diz assim: se é Deus quem justifica o ímpio, quem o condenará? Então eu não tenho que estar aqui. Irmão Antônio, quem é aquele ali? Aí irmão Antônio vai dizer para mim: irmão Edson, eu acho que é sósia, mas não é ele não. Impossível Hitler estar aqui. Aí chegamos lá, irmão Antônio, para confirmar. E o camarada disse: sou eu. Sou eu, Hitler. A palavra será, a pergunta será: como? Meus irmãos, haverá surpresa no céu.
Por isso que a Bíblia diz: se Deus justifica o ímpio, quem o condenará? Ninguém sabe nos últimos momentos da vida de ninguém. Ninguém sabe dos últimos momentos da vida de ninguém. Ninguém sabe se naqueles últimos instantes a pessoa se voltou para Deus e pediu perdão. Eu não vi. Então não vou agora estar questionando quem está ou quem não deveria estar. Porque se estiver lá, temos que crer numa coisa: Deus é santo e não aceitaria que alguém habitasse as suas mansões se não fosse santo. Então não me importa. Está ali aquele assassino, aquele estuprador, não me importa. Se ele estiver no meio dos santos, é porque Deus aceitou a sua oração, o seu arrependimento. Então vejam, as passagens que nós vamos ler é em relação a Abraão e a Moisés, e isso cala a nossa boca quanto a várias indagações e insinuações em relação a esses dois homens. Abraão fez isso e fez aquilo, Moisés. Mas o que é que diz as Escrituras? Vamos ver o que é que elas dizem. Primeiro em relação a Abraão. Capítulo 11 de Hebreus, verso 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Por que dizem figura? Porque foi o mesmo que perdeu o filho. Abraão nem imaginava que um cordeiro iria surgir, minha gente. Para Abraão, Isaque estava o quê? Morto. Para Abraão, Isaque estava morto. Ele já está com um cutelo. Dá tempo de alguma coisa acontecer agora, minha gente? Na cabeça de um homem? Dá não. Bom, se subindo o morro, se subindo o monte, as orações pareciam não ser atendidas, e agora? Que eu estou com um cutelo levantado. Para ele, o filho já estava morto. E quando ele pensa em fazer aquele ato para tirar a vida do filho, o anjo brada. Viram? Por isso que diz aqui, em figura, o recobrou. Na verdade, Isaque, para Abraão, em figura, ressuscitou dos mortos. Deve ter sido um alívio, né? Vocês entenderam? Vamos agora em relação a Moisés. Desculpem. 24 a 28, mesmo capítulo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como o quê? Vendo o invisível, vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Nós temos então as duas referências desses dois heróis da fé. A minha pergunta: que fé foi essa, minha gente? Os irmãos teriam curiosidade de saber como foi Adão? Eu tive. Eu queria saber como foi Adão antes de sua queda. Fala-se pouco. Deus, em Gênesis 1, 26 e 27, diz lá que Deus fez o homem conforme duas coisas: imagem e semelhança. Muita gente tem discutido que isso tem a ver com
com a nossa aparência física. Minha gente, imagem, quando nós vamos verificar isso à luz de uma enciclopédia, imagem significa caráter. Quando eu estava pregando na igreja da Assembleia, que fui convidado, eu perguntei aos irmãos se eles sabiam o que significava glória. Ninguém sabia. Glória, dentre tantos significados, tem dois importantes. Um é o efeito, a luz, a claridade, o reflexo. O outro, caráter, minha gente. Damos glórias a Deus, glorificamos o nome dele, quando nós vivemos a mesma vida que Jesus viveu. Então nós glorificamos. E o Evangelho é para isso, para que novamente o homem possa estar com a glória de Deus na sua vida. Não adianta a gente estar, falei lá e falo aqui, não adianta nós estarmos, glória a Deus, com uma vida desregrada. Então vejam, caráter, glória, imagem, são tudo a mesma coisa. Quando a gente olha na enciclopédia o que é caráter, aí diz lá coisa gravada. O que é uma coisa gravada? Uma imagem. É como se nós estivéssemos falando de gene. Então Adão tinha o gene de Deus. Tanto é que em Romanos 3:23 diz lá, todos pecaram e destituídos, ou seja, ficaram sem. Destituídos estão da glória, do caráter. Então, quando Adão transgrediu, percebam, a luz que os envolvia se desfez. E aí, descobriram que estavam nus. Como era Adão antes da queda? Se nós então sabemos que Adão refletia o caráter de Deus, onde nós vamos achar a resposta? Gálatas 5:22. Alguém sabe de cor? Deveríamos saber, né? Tem 9 coisas lá. 9 atributos divinos. Vamos abrir em Gálatas 5:22. São 9? Mas o fruto do Espírito é. Eu acho interessante uma coisa. Parece que o apóstolo não sabia gramática, né? Ele diz, o fruto é. Tudo no singular. E depois citam 9 coisas. Não é interessante? Ninguém nunca parou para pensar nisso, né? Porque deveria ser assim. Já que tem 9, os frutos são. Mas por que tem o singular, minha gente? Alguém pode dar a resposta? Minha gente, está no singular porque, segundo o exemplo que eu dei com o irmão aqui, o irmão Antônio, se temos aqui, vamos supor, 50 justos, todos eles darão um mesmo fruto. É por isso. Ninguém vai ser diferente de ninguém. Porque é o mesmo Espírito que se manifesta. E aí vocês veem os atributos divinos que o Espírito Santo quer implantar em nós com a obra da regeneração. Daquele milagre que eu falei ontem. É preciso que haja esse milagre, minha gente. Por isso que a santificação é a manutenção e o crescimento desses atributos. Mas veja, para haver manutenção, para haver crescimento, eu preciso recebê-los. E eu não recebo esses atributos na santificação. Esses atributos divinos eu recebo na justificação, que hoje, infelizmente, estão confundindo. Eu não consigo por esforço humano, minha gente, ter de Deus esses atributos. Não adianta. Falei ontem, torno a falar como necessidade.
Esses atributos divinos têm que ocorrer do mesmo jeito como aconteceu lá no Éden. Adão saiu das mãos do Criador, não foi isso? Teremos que sair de novo das mãos do Criador. Lá Adão foi criado através de quê? Qual foi a matéria-prima que Deus usou? O barro. Qual é a matéria-prima agora? Cristo. Temos que nascer de Cristo. Eu estava vendo um vídeo para confirmar uma coisa. E o interessante, minha gente, é que o ser humano, quando ele é gerado no ventre da mulher, lógico, primeiro nasce a cabeça. Depois da cabeça, como proveniente da cabeça, vem os demais membros na sua ordem. E isso já é uma explicação para o nascimento do justo. O justo é um membro da igreja. Quem é a cabeça? Então o justo nasce de onde? Da cabeça. Então, irmãos, se nós queremos ter os atributos de Deus, nós teremos que nascer da cabeça. E esse nascimento não é a santificação, é a justificação. Se quiserem saber, irmão Edson, então como é que se dá esse novo nascimento? Há uma oração que Deus atende se não estamos lá no santo. É a oração do arrependimento. Essa Deus escuta. Se não estivermos no santo, é a única oração que Deus escuta. É quando nós atendemos o seu chamado e pedimos perdão para Ele. Por todos os pecados cometidos. Aí Deus nos atende, nos gera de novo, quando cremos. Agora sim, Deus implanta em nós seus atributos. Vocês entenderam? Então vejam, a obra do Evangelho, como eu disse no começo, é exatamente fazer com que o homem possa novamente desfrutar dos atributos do Senhor Deus durante o seu viver. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vejam bem. Eu recebi a visita de um ministro do Evangelho e eu falei para ele, foi surpresa, tanto que ele refutou na mesma hora. Eu disse, existem duas fés. Ele olhou para mim de maneira irônica e disse, rapaz, eu tenho aprendido na minha vida que só existe uma fé. E eu vou mostrar para vocês.